Pessoal, nesse vídeo 14, a gente vai dar início agora ao estudo dos movimentos bi- e tridimensionais. Tá? Até agora, a gente estava estudando movimentos em linha reta, movimentos retilíneos uniformes e movimentos retilíneos com aceleração constante. Né? Agora vamos tratar alguns casos mais gerais de movimento, tá? Incluindo 2 ou 3 dimensões, ou seja, situações mais realistas, né, de movimento. Tá? Na verdade, o que a gente vai fazer, como eu mencionei uns vídeos para trás, a gente vai simplesmente estender o conjunto de definições que a gente viu para o caso unidimensional e vamos trazer isso para outras dimensões. Tá? Então, tudo que a gente viu até agora vai ser útil e o que a gente vai fazer a partir de agora é simplesmente estender esses conceitos para outras dimensões. Né? Então, a gente só tinha movimentos ao longo do eixo X. Agora nós vamos ter movimentos ao longo do eixo Y e ao longo do eixo Z também. Mas o tratamento matemático é muito parecido. Tá? Então, movimentos no plano e no espaço, né, que é o nosso tema a partir de agora. Então, considere agora o seguinte. Você tem uma partícula que está se deslocando num espaço tridimensional. Tá? Então, você desenhou lá um sistema de coordenadas x, y, z, estabeleceu lá a origem do seu sistema de coordenadas. Você tem lá um cronômetro na sua mão, ou seja, você estabeleceu um referencial, né, que é esse conjunto observador mais o sistema de coordenadas, que ele traça, e aí você está observando um movimento arbitrário de uma partícula, né, pode ser um inseto, né, alguma coisa que está flutuando no ar, que está voando aí, está passeando pelo seu sistema de coordenadas, né, e aí você está observando o movimento dessa coisa. Tá? Então, o que são os vetores, aqui que estão desenhados, os vetores R, né? Os vetores R, no instante de tempo T1 e no instante de tempo T2, são simplesmente os vetores posição dessa partícula que você está observando em 2 instantes de tempo diferentes. Né? Então, quando o seu cronômetro está marcando T1 segundos, a posição da partícula em relação ao seu sistema de coordenadas é esse vetor aqui, né? Esse vetor R de T1. Quando o seu cronômetro está marcando T2 segundos, a partícula saiu daqui e veio para cá, o vetor posição dela é esse aqui, R de T2. Essa linha preta é uma trajetória qualquer, uma trajetória arbitrária dessa partícula que você está observando. Né? Então, nesses instantes, T1 e T2, entre esses instantes, né, qual que é o deslocamento da partícula? Qual que é o vetor de deslocamento dela? O vetor de deslocamento é simplesmente ΔR. ΔR é simplesmente o vetor R final menos o inicial, ou seja, é o vetor que conecta o ponto inicial até o ponto final. É esse vetor que eu coloquei de azul aqui, é o meu ΔR1, né? É o deslocamento da partícula desse ponto até aquele outro. Tá? Então, o que a gente define como sendo velocidade vetorial média dessa partícula nesses instantes de tempo aqui, entre T1 e T2? Muito parecido com o que a gente viu no caso unidimensional. O vetor velocidade média vai ser o ΔR, ou seja, o vetor de deslocamento, o que é? Posição final menos a posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo correspondente. Então, o vetor velocidade média é simplesmente o quê? ΔR, vetorial, né? Pelo ΔT correspondente. Tá? Então, essa grandeza, ΔR por ΔT, vai me dar uma noção da velocidade dessa partícula vetorial, né? Não só em módulo, mas em direção também. Então, esse número vai me dar uma noção, né? uma quantidade representativa da velocidade dessa partícula entre esses 2 instantes, T1 e T2. Né? Não significa que ao longo dessa trajetória a partícula se manteve o tempo todo com esse valor de velocidade. Não é isso. Né? Isso é simplesmente uma velocidade média entre 2 instantes. Tá? Aí eu quero definir agora o conceito de velocidade vetorial instantânea. Tá? Eu quero determinar a velocidade da partícula nesse instante de tempo aqui, por exemplo, quando ela está passando por esse ponto. Aqui a gente vai fazer um raciocínio muito parecido com o caso unidimensional. Qual que é a ideia? Eu vou pegar um instante de tempo T2 cada vez mais próximo de T1. Digamos que eu pego um instante de tempo T2 correspondente a esse ponto aqui. Ou seja, quando a partícula está passando por esse ponto ao invés desse. Então eu peguei um intervalo de tempo
um pouco menor em relação ao intervalo de tempo original. E eu vou fazer esse mesmo cálculo, ΔR por ΔT. Esse ΔR aqui, dividido por esse intervalo de tempo correspondente, né, a esse ponto e a esse, vai me dar a velocidade média entre esses dois pontos. Ainda não é o que eu quero. Né? O que eu quero é a velocidade instantânea nesse ponto. Mas, usando esse deslocamento aqui, ó, como eu peguei um intervalo de tempo menorzinho, o resultado que eu tenho usando esse deslocamento está mais próximo do que eu quero do que no caso original, quando eu tinha um instante de tempo t2 muito superior ao t1. Né? Então a ideia, para eu partir do conceito de velocidade média e chegar no conceito de velocidade instantânea, a ideia é eu pegar intervalos de tempo cada vez menores. Quando eu faço esse processo limite, ΔT tendendo a zero, ou seja, quando eu pego instantes de tempo t2 cada vez mais próximos de t1, esse vetor secante, né, esse vetor que corta a curva preta em dois ou mais pontos, esse vetor secante vai convergir para a reta tangente, vai convergir para o vetor tangente, na verdade. Né? Então, fazendo esse limite, quando ΔT tende a zero, o resultado desse limite é a derivada dr dt. E essa velocidade aqui, ela é tangente à trajetória, independente do tipo de trajetória que você tem, se é uma trajetória arbitrária desse tipo aqui, se é uma trajetória circular, seja lá o que for. A velocidade instantânea, né, ela é sempre tangente à trajetória, ok? Isso em todos os pontos. Então, se eu quisesse, por exemplo, determinar, né, representar a velocidade da partícula nesse instante de tempo aqui, basta eu desenhar o vetor tangente à curva preta naquele ponto. Tá? Isso é geral, o resultado geral. Tá? Aí você pode perguntar assim, mas eu não sei fazer derivada de vetores, eu só aprendi a fazer derivada de funções matemáticas, né, de funções escalares. Na verdade, derivar vetor é muito parecido, o método, né, de derivação de vetores é muito parecido com a derivação de funções matemáticas, funções escalares. A diferença é que aqui você vai derivar cada uma das componentes. Então, por exemplo, o que é R, gente? O que é esse R de t? É o vetor posição da partícula, é onde que a partícula está em relação à origem do meu sistema de coordenadas num certo instante de tempo. Né? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, o vetor posição é R de t1. Nesse instante aqui, a posição da partícula é R de t2. É o vetor posição, é a localização dela no meu sistema de coordenadas, num certo instante de tempo. Então, expandindo isso aqui na forma vetorial, o que é a posição da partícula num sistema de coordenadas x, y, z? Posição dela é a posição dela no eixo x, num certo instante de tempo, mais, soma vetorial, posição dela no eixo y, num certo instante de tempo, mais a posição dela no eixo z, num certo instante de tempo. Então, é x i mais yj mais zk, num certo instante de tempo. Aqui, a posição x, a posição y e a posição z são funções do tempo. Né? É uma equação paramétrica. Né? Isso aqui é justamente uma curva no espaço, né? No espaço tridimensional. Tá legal? Então, anteriormente, lá no caso do movimento retilíneo, que a gente estudou nos vídeos anteriores, eu não tinha a componente J nem a componente K. Eu só tinha movimento ao longo do eixo X. O que eu vou fazer agora é incluir mais duas componentes. Então, quando eu for fazer uma derivada desse tipo aqui, ó, dr dt, eu vou derivar cada componente separadamente. Né? Por isso que eu falei, o que a gente vai fazer agora é só estender coisas que a gente já viu para o caso bi ou tridimensional. Né? Então, se eu quero saber o vetor velocidade instantânea da partícula, eu vou derivar esse camarada em relação ao tempo, tá aqui, ó, dx dt, na direção do unitário i. Os unitários i, j, k, eles são fixos, né? Eles dão as direções do eixo x, eixo y e eixo z. Eles não derivam no tempo, eles são vetores unitários fixos. Então, eu só vou derivar a função escalar que multiplica cada um deles. Né? Então, eu vou ter dx dt na direção i, isso é o meu vx, ou seja, a velocidade da partícula só no eixo x, mais soma vetorial, dy dt na direção j, né? dy dt na direção j, isso é o meu vy, né? De t, a velocidade pode ser uma função do tempo também,
e dz dt na direção k. Então, eu só derivei cada componente separadamente, né? Então, eu tenho vxi mais vyj mais vzk. Tá? Isso aqui, gente, é muito interessante, muito útil a gente separar o movimento em suas componentes cartesianas, né? Por quê? Isso aqui é o que a gente chama de composição de movimentos. A velocidade da partícula no eixo x, o vetor velocidade dela no eixo x, é perpendicular ao vetor velocidade no eixo y e é perpendicular ao vetor velocidade no eixo z. Se são vetores perpendiculares entre si, eles são independentes entre si. Então, eu posso pegar um movimento complicado qualquer, né? um movimento genérico lá no espaço, um movimento qualquer bem complicado, e separar e analisar separadamente o que acontece com a partícula, o que acontece com o movimento dela ao longo do eixo x, ao longo do eixo y, ao longo do eixo z. Então, eu vou separar um movimento tridimensional em suas componentes individualmente. Né? Por quê? Porque as componentes x, y, z da velocidade são independentes entre si, porque elas fazem 90 graus entre si. O Vx não afeta o Vy e não afeta o Vz, ou vice-versa. Tá legal? Então, essa é a utilidade de usar, essa é a utilidade do conceito de composição de movimentos. Né? Você pega um movimento geral e divide em componentes cartesianos individuais, né? E independentes. Tá legal? Se a gente entende o conceito de velocidade e de posição, né, fica fácil entender a aceleração. A aceleração, a gente já viu anteriormente, que é a derivada da velocidade. Aqui, no caso, vetorial. Né? O A, vetor, é derivada dv dt, onde velocidade vetorial, né? Colocado na forma vetorial. Como o V, o vetor velocidade, tem as suas componentes, x, y, z, eu vou derivar cada componente separadamente. Então, a aceleração é dvx dt na direção y, isso me dá a componente x da aceleração, mesma coisa para a componente y, mesma coisa para a componente z. Tá? Então, de novo, eu tenho as componentes individuais, tá? Da aceleração aqui no caso. Então, vamos pegar isso e vamos fazer um exemplo bem simples. Né? Seja uma partícula que está se movimentando no espaço, seguindo uma equação desse tipo aqui, né? O movimento dela ao longo do eixo x é um A, que é uma constante, vezes cosseno de ômega t. Esse ômega é um parâmetro, né? é um número fixo. Tá? Ao longo do eixo y, uma partícula executa esse movimento também, A seno de ômega t na direção j, e ao longo do eixo z, a equação de movimento é B, que é uma constante, vezes o tempo, na direção k. Eu quero avaliar a velocidade e a aceleração dessa partícula quando o meu cronômetro está marcando 1 segundo. Estou observando lá o movimento da partícula, eu quero ver a velocidade e a aceleração dela quando o meu cronômetro marca 1 segundo. Tá? Então é só derivar cada componente e depois substituir t igual a 1. Né? Como é que fica aqui? A velocidade, começar pela velocidade, né? Então, a expressão geral para a velocidade vai ser o seguinte, né? Deriva cada componente separado. Então, derivada disso aqui no tempo, vai ficar o quê? A constante eu encosto, né? Vai ser A. Derivada do cosseno de uma coisa é menos o seno daquela coisa. Mas tem que derivar a coisa, né? Tem que derivar o argumento do cosseno. Derivada de ômega t em relação a t é o próprio ômega, né? Então vai ficar, na verdade, menos a vezes ômega, seno de ômega t. Então, menos a ômega, seno de ômega t, na direção do unitário i. Na direção do unitário i, né? A outra componente, mais soma vetorial. A constante eu encosto, a. Derivada do seno da coisa é o cosseno da coisa, né? Então vai ficar cosseno de ômega t. Mas tem que derivar a coisa, né? É a regra da cadeia. Então, derivando o argumento lá do seno, vai aparecer um ômega aqui fora. Né? Na direção j, mais, né? Derivada do último termo lá, derivada de b vezes t em relação a t, simplesmente d.
É uma constante na direção k. Essa é a expressão geral. Isso é o meu v de t. É a velocidade em função do tempo. Eu quero avaliar essa expressão quando t é igual a 1 segundo, né? Então eu vou pegar isso tudo aqui e avaliar em t igual a 1. Então, só fazer t igual a 1 aqui, ó. Eu vou ter menos a ômega seno de ômega. Não, na verdade é o seguinte, eu vou deixar a primeira expressão geral, para a gente não se confundir, porque eu vou ter que derivar essa expressão para achar a aceleração, né? Então, cuidado com isso. Eu não vou substituir t igual a 1 aqui, não. Eu vou deixar a expressão geral e agora embaixo eu vou avaliar essa expressão em t igual a 1. Né? Isso aqui, ó, eu acabei de calcular, é o meu v de t. Esse é o meu v de t. Então, a velocidade da partícula em qualquer instante de tempo. Em particular, para v igual a 1, o v em 1 segundo, como é que vai ficar? Menos a ômega seno de ômega, na direção i, seno de ômega na direção do unitário i, mais soma vetorial, a ômega cosseno de ômega na direção j, cosseno de ômega na direção j, mais, aqui é uma constante, né? Mais b na direção k. Então, isso aqui é o que eu quero, né? É a velocidade da partícula no instante de t igual a 1. Agora, para eu achar a aceleração, o meu a de t, e aí depois eu faço t igual a 1 segundo, né? É só derivar agora a velocidade em relação ao tempo. Então, eu vou ter agora menos a ômega, menos a vezes ômega, derivada do seno de ômega t é o cosseno de ômega t, cosseno de ômega t, né? A derivada do seno da coisa é o cosseno da coisa, mas tem que derivar a coisa, né? Então, o ômega, a derivada disso aqui, vai dar ômega. Como já tem um ômega aqui fora, vai ficar então ômega ao quadrado, na direção do unitário i. Direção do unitário i, né? Mais soma vetorial, vou passar aqui para baixo, né? Para não embolar. O segundo termo aqui, ó. A ômega, tá lá, vou manter ele aqui. A vezes ômega. Derivado do cosseno da coisa é menos o seno daquela coisa, menos seno de ômega t, mas tem que derivar a coisa, tem que derivar o argumento, né, do cosseno. Vai aparecer um ômega aqui fora, né? Como já tem um ômega lá, vai ficar então ômega ao quadrado, na direção j. Na direção do unitário j, né? E o último termo não deriva, porque o b é constante. Tá? Então, agora, isso implica que a aceleração avaliada no instante t igual a 1 segundo, como é que vai ficar? Menos a ômega 2 cosseno, menos a ômega ao quadrado, cosseno de ômega, na direção i, do unitário i, né? Mais soma vetorial, na verdade menos, né? Vai aparecer menos a ômega ao quadrado, menos a ômega ao quadrado, vezes seno de ômega, na direção j. É a aceleração da partícula no instante de tempo t igual a 1 segundo. Né? Então, como eu já falei com vocês, né, gente? Se você tem a equação de movimento, se você tem a trajetória da partícula em cada instante de tempo, você tem tudo do problema. Né? Você consegue saber na posição, facilmente você acha a velocidade e acha a aceleração também. Tá? Só de curiosidade, essa equação aqui, né, esse formato de trajetória, né, de partícula, né, um A cosseno de ômega t mais
aceno de ômega t mais uma constante vezes t, isso representa o movimento de uma partícula executando uma trajetória que a gente chama de tipo uma trajetória helicoidal, né? Uma trajetória em formato de hélice. Então, por exemplo, você vê que aqui a componente x e a componente y oscilam no tempo e a componente z ela cresce linearmente no tempo. Então, se você representa isso, você pode fazer num computador e tal, mas dá para fazer analiticamente também. No plano XY, você tem um movimento circular e esse movimento circular ele é ascendente, ele cresce ao longo do eixo Z, perdão. Então você tem o seguinte, no plano XY, você tem um movimento circular, que é representado por esse cosseno e esse seno, tá? E essa componente Z, ela aumenta no tempo. Então você vai ter um movimento circular que vai se deslocando ao longo do eixo Z positivo, né? Então você tem uma coisa assim, ó. A partícula executa um movimento circular e vai subindo ao longo do eixo Z, né? Então aqui está o plano X, aqui é o plano XY, aqui é o eixo Z. A partícula vai girando e ao mesmo tempo deslocando para cima, tá? Isso, por exemplo, isso é muito interessante porque, como a gente vai ver lá na Física 2, esse é um movimento, por exemplo, que as partículas eletrizadas, né, que vêm do Sol, que vêm do vento solar, quando elas interagem com o campo magnético da Terra, essas partículas executam um movimento desse tipo em torno das linhas de campo magnético. Então, digamos que nessa região aqui, você tem o campo magnético da Terra, né? Você tem o vetor campo magnético dessa forma, tá? E aí vem uma partícula eletrizada do Sol, né? Uma partícula positiva ou negativa. Quando ela interage com o campo magnético, ela sofre forças, que a gente chama de força de Lorentz, né? E aí essa força de Lorentz faz a partícula girar e ao mesmo tempo se deslocar ao longo das linhas de campo. Tá? Então por isso que o campo magnético da Terra, ele blinda a gente da incidência das partículas eletrizadas do Sol. Se não tivesse o campo magnético da Terra, essas partículas eletrizadas, ou positivamente ou negativamente, né, elas são muito energéticas, né? Então elas iriam incidir diretamente sobre o nosso corpo e poderia causaria estragos muito grandes, né? Então esse movimento esses deslocamentos que as partículas eletrizadas sofrem, né, devido ao campo magnético da Terra, isso é uma blindagem magnética, tá? Então isso é uma das coisas que permite a vida na Terra, né, a sobrevivência dela, né? Então esse movimento é representado por essa equação. Só de curiosidade, beleza? Bom, gente, então, para fechar esse vídeo 14, eu falei que no vídeo anterior eu falei que a gente já ia começar com o movimento de projéteis, né, nesse vídeo agora. Na verdade, eu quero fazer esse exemplo, né, feita essa explicação inicial, eu quero fazer esse exemplo, e aí sim, nos próximos vídeos a gente fala de movimento de projéteis, tá? Então, qual que é esse exemplo aqui agora? De novo, nós vamos tratar um movimento em duas dimensões, tá? É o seguinte, aqui a situação você tem uma folha, né, uma folha de árvore, que está presa num galho dessa árvore, tá? A uma certa altura H em relação ao solo. Essa folha, ela está em repouso, tá? Aí, de repente, bate um vento horizontal, né, nessa folha e vai arrancar essa folha do galho, tá? Então, essa brisa, ela vai aplicar uma força, né, na folha e vai produzir uma aceleração horizontal constante ao longo do eixo X, né? E, ao mesmo tempo que a folha se desloca na horizontal, ela cai, tá? O movimento de queda dela é devido à gravidade, mas você tem a resistência do ar também. A combinação das duas forças, né, peso e resistência do ar, vai produzir uma aceleração vertical AY, também constante. Tá? Vamos considerar constante. Então aqui, ó, a gente tem logo de cara uma composição de dois movimentos. Você tem um movimento retilíneo com aceleração constante ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Tá? Então a gente vai analisar separadamente. Pô, eu posso fazer isso
Porque eu tenho uma composição de movimentos. Eu vou analisar o que acontece no eixo X e no eixo Y. Né? Nesse caso aqui, eu não vou ter movimento no eixo Z. Vai ser um movimento todo no plano. Tá? Então, ok, na vertical a aceleração vale a Y. Mostre que a trajetória da folha é retilínea, então a folha ela vai cair em direção ao solo em linha reta. Eu quero mostrar isso. E quero calcular o tempo de queda e a distância, né? O alcance, onde que a folha vai bater no chão em relação à posição de onde ela sai. Tá? Então, vamos representar essas coisas no plano XY e aí vamos analisar a composição de movimentos. Tá? Vou passar para cá. Então, vamos representar esse movimento no plano XY. Então, inicialmente, a folha ela está localizada, ela está aqui, está localizada a uma certa altura H em relação ao chão. Ok? Então, eu coloquei a origem aqui do meu sistema de coordenadas dessa forma, né? Coincidindo com a posição X inicial da folha. Tá? Só para simplificar nossos cálculos. Então, ela está inicialmente a uma altura H, e aí está parado. E aí bate um vento e essa folha vai começar a cair em direção ao solo. Eu ainda não sei que a trajetória é retilínea, eu vou deduzir isso, tá? Então eu só sei que ela vai cair, né? E ao longo do movimento, ela tem uma aceleração horizontal, a x constante, a x, que é constante, e uma aceleração vertical. A y, também constante. E aí ela vai caindo até bater no chão. Uma das perguntas do problema é qual que é o alcance, né? Qual que é essa distância aqui? Ó. Eu vou chamar de R, alcance R igual a qual? E também o tempo de queda. Tá? Então olha só, gente, aqui nesse caso eu tenho uma composição de 2 MRV. Eu tenho dois movimentos retilíneos, né, uniformemente variados ao longo do eixo X e do eixo Y. Tá? Então eu vou escrever as equações x de t e y de t usando o que a gente já viu de movimentos acelerados, né? Só que agora para duas dimensões. Tá? Então eu posso fazer isso porque eu tenho uma composição de movimentos independentes ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Tá? Então, vou analisar separadamente essas duas componentes do movimento. Então, ao longo do eixo X, vamos ver x de t. Vamos escrever a equação de movimento da partícula apenas ao longo do eixo X, usando o que a gente já viu de movimento acelerado. Qual que é a forma geral da equação x de t para um movimento desse tipo, MRV? Posição em função do tempo é posição inicial, forma geral, tá? Inicialmente, mais velocidade inicial no eixo x vezes tempo, mais meio de AT2. Beleza? Então vamos substituir os dados agora do problema. Primeiro, vamos ver os sinais, né? Aqui, a aceleração AX, ela é um vetor positivo ou negativo? Ó, o AX aponta no sentido positivo do eixo X. Então aqui, ó, eu vou ter aceleração no eixo X vezes t ao quadrado e vai vir acompanhado de um sinal mais, né? O AX é o módulo da aceleração horizontal, tá? A posição inicial da partícula, vamos ver. A posição inicial dela, qual que é a coordenada x inicial dessa partícula aqui, ó? X igual a 0.
né? Então, esse camarada aqui é zero. Inicialmente, essa folha estava em repouso, ela estava presa lá no galho de água. Então, esse camarada aqui é zero. Então, a equação da partícula no eixo x, ou seja, a posição x dela ao longo do tempo, é meio de AT2. Né? Meio de AX T2. Fazer a mesma coisa agora para o eixo y. Posição y de t. Escrever a forma geral primeiro. É y0 mais v0y vezes t mais meio de AYT ao quadrado. Vamos ver como é que ficam os sinais agora. A aceleração vertical é um vetor positivo ou negativo? É um vetor que aponta no sentido negativo do eixo y. Então, aqui na minha equação, ó, esse AY vai vir acompanhado de um sinal menos. Esse AY é o módulo da aceleração de queda. Tá? Posição inicial no eixo y da partícula. A posição inicial dela é h. Né? Então, esse camarada aqui, ó, vale h, a altura da árvore. Né? Como essa partícula estava inicialmente em repouso, esse camarada aqui é zero. Então, a equação x de t é meio de AXT2, a equação y de t é h menos meio de AY vezes t ao quadrado. Tá? Então, isso responde... bom, na verdade ainda não responde nada, né? Agora, ele pergunta, a partir disso, mostre que a trajetória da folha é uma linha reta. Vai, gente, olha só. Para eu escrever a equação da trajetória, eu preciso agora escrever ou deduzir uma fórmula para o y em função de x, concorda comigo? Se eu conseguir fazer isso, y, que aqui está y em função do tempo, x em função do tempo, mas se eu conseguir manipular essa expressão e achar o y em função do x, eu vou ter a equação da trajetória. E eu quero mostrar que essa trajetória, isso aqui vai me dar uma equação de reta. Tá? Vamos ver isso aqui então. Vai ser muito simples pelo seguinte, ó. Se eu quero escrever o y em função do x, eu tenho que isolar o tempo na equação de cima. Se eu escrevo agora t em função do x, eu venho e substituo embaixo. Eu vou ter o y em função de x, ao invés de função do tempo. Então aqui, ó, eu vou chamar esse cara de equação 1 e equação 2. Agora é só a manipulação, né? Eu escrevendo as equações de movimento, o resto agora é matemática, tá? Então vamos responder a pergunta ali. Então, da equação 1, eu tiro o seguinte, né? Que vou isolar o t ao quadrado. T ao quadrado vai ser 2 vezes, o x, né? O 2 passa multiplicando, então vai ficar 2 vezes a variável x dividido pelo módulo da aceleração, ax. 2x sobre ax, né? E agora, então, eu vou pegar isso, e isso implica o seguinte, substituindo na equação 2, o que eu vou ter? A coordenada y é igual a h, continua lá, menos meio de aceleração, módulo da aceleração no eixo y, vezes t ao quadrado. Mas quem que é o meu t ao quadrado? É 2x sobre ax. 2x sobre ax. Então, isso implica o seguinte, né? Que a posição y da partícula em função da posição x vai ser o seguinte. Esse 2 aqui vai cortar. Eu vou ter que y é igual a h menos a y sobre ax, né, a razão entre os módulos das acelerações, a y sobre ax. Esse é um número constante, que as acelerações são constantes, né, vezes x. Então, isso é igual a h menos a y sobre ax. O que é isso aqui, gente? Isso é uma equação de reta, né? Esse cara é uma constante, esse é o coeficiente linear da reta, né?
Essa é a inclinação da reta, é uma inclinação negativa, portanto, essa reta ela é decrescente, igual está aqui, ó, ela é dessa forma, né? Vezes x. Isso aqui é uma equação de reta decrescente. Então está provado aqui, ó, mostra que a trajetória é uma linha reta, com essa inclinação, AY sobre AX. Tá? O que mais que ele está pedindo? Uma outra coisa que dá para calcular também, fácil aqui, ó, é o alcance. Tá? O alcance, por quê, gente? Olha só, o que é o alcance? É a distância do ponto onde a partícula bate no chão em relação à origem, certo? Então diz para mim quais que são as coordenadas x e y desse ponto aqui. Ó. Esse ponto tem coordenadas x igual a r e y igual a 0. Né? Quando ele bate no chão, a folha bate no chão, a coordenada y dela vale 0. Então eu vou pegar essa equação aqui e igualar a 0. Então aqui, ó, alcance. Cálculo do alcance. Basta fazer y igual a 0. Aí qual que é a posição x que vai satisfazer isso? A posição x que vai satisfazer essa equação é o alcance. Né? Então, para x igual a r, que é o alcance, né? Temos y igual a 0. Então, vamos ver quanto que vale o r. Então, pega essa equação igual a 0. Eu vou ter o seguinte, que 0 é igual a h menos AY sobre AX vezes o alcance, que é o que eu quero achar, né? Vezes R. Então, passa esse cara para cá, somando, né? Eu vou ter que AY sobre AX vezes o alcance é igual a H. Então, finalmente, o alcance R vai ser AX sobre AY vezes H. Vezes H. Ou seja, quanto maior a aceleração horizontal da partícula, né, quanto mais força, né, o vento, a brisa, né, horizontal, quanto mais força ela aplica horizontalmente na folha, maior vai ser o alcance dela, né, maior vai ser o ponto, né, maior a coordenada desse ponto em relação à origem. Né? Então, quanto maior o AX em relação ao AY, maior o R. Okay? Para um dado valor de H. Tá? O H é fixo. E agora só falta então o tempo de trajetória. Né? Já achei a equação da reta, usei a equação de reta para achar o alcance, agora falta o tempo de trajetória. Tá? Só finalizando do lado de cá agora. Então agora o tempo, né? O tempo de queda. Tempo de queda. Tem mais de uma forma de fazer, tá, gente? Eu acho que a maneira mais imediata é o seguinte, ó. Quando a partícula bate aqui, ó, qual que é a coordenada y dela? Y é igual a 0. Então eu posso trabalhar com a equação 2 e achar para qual instante de tempo a coordenada y da partícula é nula. Eu vou achar o tempo de queda. Né? Então, trabalhando a equação 2. Trabalhando de novo a equação 2. Basta fazer y igual a 0, né? A coordenada y avaliada em t igual ao tempo de queda, que é esse tq, né, que eu quero calcular, isso é igual a 0. Então, eu vou pegar essa equação 2 e igualar a 0. Então, 0 é igual a h, que é a altura inicial, né? Menos meio de módulo da aceleração vertical, né? AY, vezes o tempo de queda ao quadrado. Então, pronto, só isolar o tq ao quadrado ali, né? Como é que fica isso, então? Isso implica que passa esse cara para cá somando. Então, meio de AY, tempo de queda,
que é o que eu quero achar ao quadrado, isso é igual a h. Então, o tempo de queda ao quadrado vai ser o quê? 2h, né? O 2 passa multiplicando, o AY passa dividindo, então vai ficar 2h sobre AY. Isso é o TQ ao quadrado, né? Então, o que é o tempo de queda? É a raiz disso. Tempo de queda. Né? Você vê que quanto maior a altura inicial, né? Ou seja, quanto maior a árvore, né? De onde essa folha está se deslocando, né? Quanto maior a altura inicial, maior o tempo de queda. Isso faz sentido. E quanto maior a aceleração vertical, quanto maior a aceleração de queda, menor o tempo de queda. Né? Quanto maior o AY, mais acelerado é o movimento vertical, e consequentemente menor é o tempo de queda. Tá legal? Então esse é um exemplo de movimentos no plano, né? Composição de 2 MRV. Aí sim, no próximo vídeo, que é o 15, a gente começa um outro tipo de movimento bidimensional, que é o lançamento de projéteis. Okay?